No Prosendo de hoje, vamos conversar com o jornalista Luiz dos Passos. Luiz, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Luiz, fala pra gente, qual a verdadeira história de Cajati? Bora, em relação a documentos, 30 de novembro de 1953 aconteceu o registro histórico, né, do distrito de Cajati. Em 13 de maio de 1992, né, foi o decreto de número 2458 que se deu a emancipação de Cajati. Cajati hoje tem uma faixa em torno de 28.870, né, pelo IBGE de 2012, tá? Mas Cajati, né, teve a sua ascensão quando o português Matias de Pontes, com o índio Butujuru, né, vindo por Cananéia, passaram por Jacupiranga, né, onde tem o bairro que dá o nome do índio Butujuru. Eles chegaram, né, foram entrando na mata, segundo a historiadora, e foram descobrindo as terras aqui, Cajati Guaraú, Barra do Azeite, e foram demarcando o território. Tanto que Matias de Pontes não é fundador de Cajati, mas Matias de Pontes é o fundador de Cachoeira, que era o primeiro nome de Cajati, que era uma alusão a uma pequena queda d'água que tinha no rio Jacupiranguinha, bem ali próximo onde a empresa da época serrana construiu sua primeira fábrica, onde hoje é o ADC Vale. Então quer dizer que o primeiro nome da nossa cidade seria Cachoeira, era conhecida como Cachoeira. Exatamente, devido a uma pequena queda, não era uma cachoeira enorme, mas era uma pequena queda que tinha na parte do rio Jacupiranguinha, onde a empresa serrana aproveitou e fez ali uma contenção, uma pequena barragem para tirar a água ali para servir para beneficiamento do seu minério. E com isso, né, Cajati foi crescendo, teve nomes como foi Serrana, né, quando o pessoal vinha dos bairros, como Areia Preta, Barro Branco, Barra do Azeite, o pessoal não falava que vinha para Cachoeira, o pessoal vinha para Serrana. Se referia por conta da fábrica que tinha. Isso, por conta da empresa, né? Porque Cachoeira foi o nome batizado devido a essa queda d'água, só que depois passou a ser Serrana pelo fato da empresa localizado ali naquela localidade. E pelo fato de o índio, né, estar junto com o português ali, desbravando as terras, em busca de terra produtiva e riquezas minerais, ele foi batizando, como nós temos o Timbuva, nós temos aqui no Timbuva, lá na Barra do Azeite, Ivoporunduva, aqui no Barro Branco, nós temos nós temos o próprio nome Cajati, certo? E outros, o próprio Guaraú, né? Tá? Então foi desenvolvendo dessa maneira. E como foi o desenvolvimento da indústria aqui em Cajati? Bom, no início, quando ainda era conhecido como Cachoeira, como todos sabemos, o Vale do Ribeira era uma região rural, né? Onde o povo vivia da agricultura e vive até hoje. Mas essa ascensão em relação à mineração já veio lá no século passado, em 1827, quando um demarcador de terras do governo provinciano esteve aqui na região, né, que em todo o Brasil isso aconteceu, e aqui na região ele veio fazer as demarcações de terra e também ele era geólogo pertencente ao governo do estado. E o nome dele era Raimundo Sacramento Pena Branca Forte, era um francês. Ele veio fazer as demarcações e catalogou o extinto vulcão do Morro da Mina, né? Pegou as amostras e levou para a França para fazer a pesquisa. Aí aonde que ele detectou o minério, né? O fosfático. E foi aí
Claro que isso demorou mais algumas décadas para que a Serrana viesse explorar. Depois, na década de 30, a Serrana ela conseguiu o direito de lavras e começou a explorar. Começou muito pequeno, começou no Apá, certo? Nas carroças, tá? E aí foi desenvolvendo e se tornou a potência que é hoje. Então a exploração da mina, que nós temos até Sim. hoje, começou na década de 30. Isso, é isso. Em 1827, né, já teve assim, foi catalogado que existia realmente o minério que hoje é extraído. Mas da década de 30 em diante que foi feito assim, começou a exploração. Exatamente. Luiz, Oi. e sobre o nome Cajati? Nós temos duas vertentes. Fala um pouco sobre elas. Então, Ana, nós até então nós tínhamos Cajati como fundador Matias de Pontes. Sim. A Josefa Pinto Chiavelli, uma escritora renomada, ela escreveu o livro Veredas no Vale e ali ela coloca como Matias de Pontes como fundador. Na verdade, Matias de Pontes fundou Cachoeira juntamente com o Índio Putujuru, né? Sim. Só que a vertente de Cajati é diferente. Nessa década de 30 para cá, a Serrana ela estava crescendo, certo? O início. Isso. E Cajati não era nem distrito ainda. Ela pertencia a Jacupiranga, que se chamava freguesia. Então, algumas pessoas, como Ivo Zanella, Joaquim Seabra de Oliveira e mais outras pessoas assim influentes no município, e também tinha São Antônio de Souza, que é o administrador da Serrana. E eles precisavam regularizar, não legalizar, mas regularizar a documentação para que a empresa pudesse ter mais acesso, né? E documentar seu patrimônio, né? Legalizar, né? E aí o que aconteceu? Eles precisavam de uma documentação. E para fazer essa documentação, né? O que aconteceu? Recorreram ao Dr. Fernando Costa, que na época ele era secretário da Agricultura. Ele foi secretário e também foi ministro do governo Júlio Prestes, do presidente Júlio Prestes, na década de 30. Então, aí recorreram a ele, e aí o que aconteceu? Ele aceitou, né? Ele aceitou ajudou o Dr. Fernando Costa, como ele aqui na região ele sempre auxiliou. Ele falou assim, vamos trabalhar nesse processo e vamos transformar o Cajati em distrito para que tenha um número decretado, né, de distrito, para que a empresa realmente possa crescer, porque ele conhecia todos os trâmites e tal. Só que foram colocar o nome de Cachoeira. Serrana já existia. Já tinha. Foram batizar de Canela, também já existia o nome Canela. O Dr. Fernando Costa, ele sugeriu, olha, por que vocês não colocam o nome de Cajati, né? Seria para mim uma honra homenagear uma família que era muito minha amiga, né? E teve uma das suas filhas assassinada pelo seu irmão. Sim. Tá? E aí a sugestão qual era? Cajati. Por quê? Porque a família tinha sobrenome Cajati. E quem assassinou se chamava Adalberto Martins Cajati. Claro que a homenagem não era por quem assassinou, mas porque o Adalberto assassinou a sua própria irmã. Mas seria uma homenagem à família. A família de nome Cajati. Então, aceitando, né, foi feita a documentação, foi decretado Cajati Distrito, e aí levou o nome de Cajati, que na verdade era um Cajati com Y. E passou a ser com I. Isso, passou a ser com I.
Então, aproveita e conta pra nós essa história, que pelo que parece foi uma história trágica, Sim. que daí que se originou o nome da nossa cidade. Infelizmente, né, foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia, mas, né, que culminou numa homenagem. Bom, a história, ela aconteceu em 27 de abril, né, que houve o assassinato de 1937. Isso abalou a estrutura carioca, era estampada em vários jornais, dizendo sensacional crime, né, do cadete Cajati, né, o cadete que matou. Então toda edição dos jornais saiu essa manchete. O que aconteceu, Ana? O Adalberto, ele e as irmãs, claro, ficaram órfãos, né? E o pai morava no Rio de Janeiro. E ele trabalhava em São Paulo. E Adalberto sugeriu para o pai, né, para que viesse estudar. Ele estudava no internato, as meninas, né? Sugeriu que as meninas viessem morar com ele, né? Ele tinha boa estrutura, era um cadete e tal. E o pai aceitou. O pai aceitou que ele cuidasse das irmãs. E com o passar do tempo, Ana, ele começou a aliciar sua irmã, a mais nova. Tá? Aí, o que aconteceu? Eram duas irmãs, a Eleonora Martins Cajati e a Albertula Martins Cajati. Ele passou a aliciar a Eleonora Martins Cajati, era a mais nova. E aí, Ana, o que aconteceu? Ele envenenou aos poucos sua irmã um produto chamado Lisol. Até era segundo a história, é um produto que usava para limpeza de fogão, sabe? Anticorrosivo, alguma coisa assim. E aí ele dava aos poucos isso para ela. Talvez ele alucinava a irmã, alguma coisa assim. E aí isso foi passando ao tempo, porque ele pressionava, ele como tinha conhecimento, né, de psicológico, né, ele era um cadete, né? Então, e o que aconteceu? Isso foi passando, só que tudo tem um limite. Quando chegou um certo tempo, houve uma discussão entre ele e essa irmã, né, que ele estuprava. E a irmã mais velha sempre ouvia, mas ela tinha medo, né, porque ele ameaçava. Fica na sua, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Teve uma discussão muito forte entre os dois. Aí ela saiu correndo. A Eleonora saiu correndo, escorregou, caiu e correu para o quarto. Quando chegou no quarto, houve-se um tiro. A irmã mais nova, a Albertula, vai lá e vê a irmã no chão, sangrando. O Adalberto simula que foi um suicídio, né? Tá, aí tudo bem. Aí ele tem conhecimento também dos investigadores e tal, e pano quente. Com o passar do tempo, a irmã mais velha vai e conta pro pai. Não aguenta aquela pressão, tá? E fala pro pai: pai, olha, aconteceu isso, tal. Só que ela não sabia que foi que ela tinha, foi uma simulação. Ela achava que realmente a irmã tinha se suicidado. Só que o próprio irmão atirou. Só que depois foi feita uma avaliação e foram ver que o tiro onde estava era dessa, né? Sim. Não dava certo, tá? O tiro pegar naquela posição. Só que na época ficou assim. Aí o que aconteceu? O pai foi e chamou o delegado Brígido Tinoco e falou assim: doutor, eu sei quem matou minha filha. Foi o meu filho, Adalberto. Como? Né? Aí o que aconteceu? Houve todo um processo, teve a cariação, aquela coisa toda, e realmente descobriram que a posição da bala não condizia com o que ele relatou. Foi aí então que o Adalberto perdeu a sua, né, todo o seu, foi expulso da corporação, né, foi preso, tá? E aí encerrou o caso. E ele foi considerado foi considerado na época como um dos piores crimes, né? Ele foi considerado como
porque o Lanterna da Luz Vermelha, como que é o nome daquele outro? Cheng Li, o Abicais, alguma coisa assim. Então, o que aconteceu? Encerrou o caso, isso, a moça foi morar com o pai, voltou a morar com o pai, né, ele continuou preso e passou-se o tempo. Voltando para Cajati, nasceu aí então o desejo do secretário de Agricultura, Dr. Fernando Costa, que leva o nome da avenida de Cajati, o nome dele, né? Em homenagear a essa família. Então Cajati passou a ser o nome do município em homenagem a essa família que teve a sua filha assassinada pelo próprio irmão. Tá? Então, assim, a história do nome Cajati chega a essa... Bem interessante. É interessante. Bem interessante. Muito bom. Obrigado, Luiz, por nos revelar, por nos expor dessa forma tão clara, né, a história de Cajati. E no próximo vídeo nós teremos mais curiosidades sobre a nossa história. Legal, então. Fechou? Fechou. Aí. Valeu.